Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algo que nos impulsiona na vida, que são as nossas emoções. Esse é um tema muito complexo. O objetivo não é esgotar esse tema aqui, mas poder trazer um pouco da minha prática clínica em relação às emoções. O psicólogo trabalha diretamente ligado às emoções. Numa perspectiva da teoria cognitivo comportamental, as emoções elas estão diretamente relacionadas aos nossos pensamentos e aos nossos comportamentos. Desde muito cedo, nós experimentamos as emoções. Desde cedo, desde a nossa infância, nós entramos em contato com a tristeza, com a frustração, com o medo, com a raiva, com a ansiedade, com as preocupações, com todo tipo de emoção. O grande problema, a grande dificuldade é quando nós aprendemos a lidar com elas de uma forma disfuncional. Porque quando nós lidamos de uma forma disfuncional com as nossas emoções, nós temos inclusive a dificuldade de identificá-las, de reconhecê-las, porque muitas vezes nós estamos com as nossas emoções desreguladas. Quando nós pensamos nas nossas emoções, nós precisamos admitir, aceitar que todos nós as sentimos, elas estão presentes, mas muitas vezes nós temos dificuldade de entrar em contato com elas. Eu vou trazer alguns exemplos. Vamos pensar na tristeza. A tristeza, ela está presente no nosso dia a dia. Nós ficamos tristes e não necessariamente estamos deprimidos. Nós estamos somente tristes. Tristes porque terminamos um relacionamento, tristes porque não conseguimos realizar aquela viagem que nós tínhamos planejado tanto, tristes porque ficamos em isolamento social durante a pandemia, tristes porque perdemos um emprego, tristes porque perdemos um ente querido ou um pet querido. A tristeza, ela faz parte dos processos de luto na nossa vida. Ou seja, sempre que nós nos deparamos com alguma perda, nós ficamos tristes. Porém, quando essa tristeza ela é persistente, ou seja, ela acontece todos os dias, durante muitas semanas, durante muitos meses, aí nós podemos ter um indício de que talvez essa tristeza possa estar relacionada com um transtorno de humor, que seria aí uma depressão. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós precisamos acolher as nossas emoções. Muitas vezes eu escuto dos pacientes no consultório: ah, mas eu não quero ficar triste, eu não quero trazer tristeza aqui, eu quero trazer só coisas boas. Como assim? Nós precisamos nos permitir, sim, ficar tristes. A gente tem o direito de ficar triste. A gente só não tem o direito de não se cuidar e não se dar conta de que essa tristeza está muito prolongada e de que a gente está precisando de uma ajuda especializada. A raiva é um outro exemplo clássico. Quantos de nós será que aprendemos que é feio expressar a raiva? Muitos. De que é uma criança mal educada, expressar raiva, ou então recebemos rótulos, né, de uma criança birrenta, de uma criança mal educada, de uma criança que não sabe se comportar. E aí a gente faz o quê quando a gente está com raiva? A gente engole a raiva e adoece o nosso corpo?
Porque eu acredito muito de que não existe, para mim, não existe a possibilidade de separar mente do corpo. Então, quando as nossas emoções estão desreguladas, como a tristeza e a raiva, por exemplo, que eu acabei de falar, isso vai acabar se refletindo no nosso corpo e as doenças físicas elas começam a aparecer. Então, como é que eu vou fazer para lidar com a minha raiva? Eu preciso aprender a expressar a minha raiva sem que isso se dê de uma forma explosiva, que seria um extremo, ou então de uma forma implosiva, porque quando eu engulo a raiva, em algum momento isso vai precisar sair, e às vezes sai num momento inadequado, sai de uma forma inadequada, disfuncional. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a isso. Eu poderia citar aqui também a ansiedade. A ansiedade enquanto algo que faz parte da nossa vida. Sempre ter aquele friozinho, sabe, no estômago é uma coisa boa. Quando a gente chega num trabalho novo, quando a gente inicia um novo relacionamento, quando a gente se depara com alguma situação nova, diferente na nossa vida. Porém, quando nós nos sentimos limitados na nossa vida laboral, social, familiar, aí nós temos talvez algum transtorno de ansiedade. Mas não tem como nós não sermos ansiosos, porque a ansiedade ela faz parte também. O medo é uma outra emoção muito forte, mas o medo ele nos protege. É importante que nós tenhamos medo, mas quando esse medo é paralisante e nos impede de seguirmos adiante, nos impede de encararmos desafio, nos impede de nos relacionarmos, aí a gente tem, né, uma emoção, como eu falei, que está desregulada. E aí, nesse momento, a gente precisa muito de ajuda. Como eu falei anteriormente, claro, eu poderia citar muitas outras, né? Estou citando essas mais clássicas, né? Como eu falei anteriormente, para a terapia cognitivo comportamental, as emoções elas estão diretamente relacionadas aos pensamentos e aos nossos comportamentos. Então, pensamentos disfuncionais, ou seja, que nós chamamos de distorções cognitivas, que é uma forma de olhar para si, para o mundo e para os outros de uma forma adoecedora, no sentido de trazer sofrimento psíquico, vai afetar a forma como nós nos sentimos e vai afetar a forma como nós nos comportamos. Por exemplo, eu tenho uma distorção cognitiva de que as pessoas não gostam da minha companhia. Eu penso, eu tenho uma festa para ir e eu penso, eu vou lá naquela festa, mas nem vou me divertir porque as pessoas não gostam de mim. O que vai acontecer? Automaticamente eu vou ficar triste, ou talvez eu fique com raiva, mas normalmente isso vai me provocar uma tristeza, uma frustração. E qual vai ser o meu comportamento? Provavelmente um comportamento de esquiva, um comportamento de fuga. Eu decido não ir à festa e não conviver com as pessoas. E aí eu vou alimentando essa forma de funcionar que vai me afastando do mundo, dos outros e vai me provocando sofrimento. Então, pessoal, o objetivo aqui não é, né, não é o de esgotar esse conteúdo, mas de chamar a atenção para a importância das emoções na nossa vida e o quanto que é bom sentir. Eu recebo algumas pessoas no consultório
que elas pensam muito. Pensar, elas pensam demais. Mas quando a gente começa a entrar, né, nesse terreno aí das emoções, dos sentimentos, existem algumas pessoas que têm uma dificuldade enorme de vincular afetivamente. Quando a gente tem uma dificuldade de vincular afetivamente, né, a gente tem aí uma ou várias emoções que estão desreguladas, ou a gente aprendeu a não entrar em contato com elas, né? No senso comum, se fala das pessoas extremamente racionais, né? Mas são pessoas que se encontram, né, com as suas emoções comprometidas, né, com uma dificuldade de olhar para aquilo que sentem, para aquilo que precisam. Nós precisamos entrar em contato com o que nós sentimos para que nós possamos comunicar para as pessoas como nós nos sentimos. Porque muito mais do que dizer o que pensamos, comunicar aquilo que sentimos é fundamental no processo de interação humana. Portanto, fiquem atentos, olhem com muito cuidado para a forma como vocês sentem, como vocês se sentem, como vocês sentem o outro, como vocês sentem o mundo. Sejam observadores de si mesmos e busquem ajuda sempre que precisarem. E se precisarem, eu estarei aqui para ajudá-los. Um grande abraço.